é o retângulo R1. Esse é o primeiro retângulo, é o retângulo R1. Quem é o segundo retângulo? O segundo retângulo é um retângulo com altura f de C2, com base no intervalo x1, x2. Então, o segundo retângulo é esse retângulo aqui. Então, esses são os retângulos. O que eu fiz para n igual a 2, você entende para qualquer n, certo? Se n for igual a 1 milhão, eu tenho quantos retângulos? 1 milhão de retângulos. Correto? Agora não para aí não. O que é que eu vou fazer com esses retângulos? Ó, sejam para cada i de 1 até n, Ri, o retângulo com base aqui, altura f de ci, e Ci, o invólucro de cilindro, obtido pela rotação do retângulo RI em torno de quem? Do eixo das abscissas, que é o eixo de equação x igual a 0. Então, eu vou pegar cada retângulo RI e rotacionar esse retângulo em torno do eixo das abscissas, não, das ordenadas, né? Então, vamos lá. Entenda por que eu fiz só com 2? Imagine fazer com 3, né? Com 4. Então, o primeiro está aqui, ó. É o retângulo RI. Eu obtenho o invólucro de cilindro, ó. Tem esse invólucro aqui. Ó, já começou mal, mas dá para entender. Ele vem, tá aqui. Ele vem aqui. E ele tá aqui, ó. Tem uma parte dele que eu não vejo, certo? Deixa eu melhorar aqui. Tá muito ruim esse primeiro. Melhorou, né? Essa de conta. Esse é o primeiro invólucro de cilindro, certo? Agora vamos rotacionar o outro. O outro vem para cá. Então como é que fica? Ó? Eu vou desenhar só as curvas que eu enxergo, tá? Vem para cá. Para cá. Ele aqui vem para cá. E vai lá para trás. E agora vamos esconder o que eu não vejo. O que é que eu não vejo, hein? Eu não vejo isso aqui, certo? Isso aqui eu não vejo mais. Está lá por baixo. Isso aqui eu não enxergo também, porque está aqui embaixo. Isso aqui é tracejado, ó. Isso aqui tem um negócio que eu não vejo aqui. Tá vendo? Mas o que é que eu tenho aqui, pessoal? Um invólucro de cilindro dentro do outro. Concorda? Concorda? Se a minha partição é fina, com n igual a 1 milhão, quantos invólucros de cilindro eu tenho? 1 milhão. A união desses dois invólucros de cilindro não necessariamente é o sólido S. Concorda comigo? Mas se cada invólucro de cilindro for muito fino, se eu tiver muitos deles, e todos eles muito bem finos, cada um deles bem fino, o que é que você pode dizer? Que a união dos invólucros de cilindro se parece com quem? Com o sólido S. Ou seja, além de tudo isso aqui, seja SP o sólido dado por... Quem é o sólido SP? É o invólucro de cilindro C1
união com invólucro de cilindro C2, união com invólucro de cilindro CN. A figura formada por todos os invólucros de cilindro. Vou colocar uma coisa aqui para vocês, né? Para fixar isso que eu acabei de dizer. O sólido SP, isto é, a união dos invólucros de cilindro, se parece bastante com o sólido S se a norma da partição é um número que próximo de zero. Ou seja, se a partição ela é fina, isto é, ela tem muitos intervalos e todos eles bem pequenos, pois se isso acontece, eu tenho muitos invólucros de cilindros, todos eles bem finos. Quanto mais fina for a partição, mais parecidos são o sólido S e o sólido SP. Daí é natural, se fizer sentido, eu definir o volume de S como sendo o limite do volume do SP, quando a norma de P tende a zero. Mas tem que fazer sentido. Será que faz? Para eu ver se faz, eu tenho que ver quem é o volume de SP. Tá? Vamos lá. Tem-se. Quem é o volume do sólido SP? É a soma dos volumes dos invólucros de cilindro. É a soma do volume do C1 com o volume do C2 com o volume do CN. Agora, quanto é cada soma dessa? Vamos ver primeiro. Quem é o volume do C1? Vamos pensar aqui. O C1 é esse primeiro invólucro de cilindro aqui. Qual é a altura desse invólucro de cilindro? Qual é? F de C1. Qual é o seu raio maior? X1. Qual é o seu raio menor? X0. E qual é a fórmula que dá o volume do invólucro de cilindro? De raio pequeno, de raio R pequeno e raio maior R grande. 2π vezes o raio médio, vezes a variação do raio, vezes a altura. Portanto, quem é o volume do primeiro C1? Quem é? 2π vezes o seu raio médio. Qual é o raio médio? Um raio é x0, o outro é x1. Pela escolha dos CIs, dos coeficientes, quem é o C1? x0 mais x1 sobre 2. Então fica o quê? 2π C1 vezes a variação do raio, que é o delta x1, certo? Vezes a altura, que é o f de C1. Que eu vou escrever assim, 2π f de C1 delta x1. Mais, vamos para o segundo. Qual é o volume? 2π vezes o raio médio do segundo. Segundo aqui, ó, que é esse aqui, o C2. Quais são os seus raios? Raio menor, x1. Raio maior, x2, que é o B. Qual é o raio médio? É o C2. Qual é a altura? F de C2. Qual é a variação do raio? Delta x2, a fórmula. Então fica 2π C2, por isso a escolha dos coeficientes, para dar certo. F de C2 mais, até o último, segue o mesmo procedimento. 2π vezes o raio médio, que é o CN, vezes a altura, que é o F de CN, vezes o delta xn. Então eu tenho isso. O que vale para n igual a 2 vale para qualquer n. Tá? Ou seja, o volume de SP, não esqueça aqui que eu apaguei. O volume de SP é um somatório. Soma sobre P, 2π, CI, F de CI, delta XI. Só que isso aqui é soma de rima de uma certa função, que é soma de rima relativa à partição.
P com coeficientes com coeficientes. Que coeficientes? C1, C2, Cn. Soma de rima de que função? De que função? Da função G do domínio de F em R, dada por quem é G de X. Isso aqui é a soma de rima de que função? Da função 2π x vezes F de X. Qualquer que seja X no domínio da F. Sendo G, claro, sendo G uma função contínua no intervalo fechado AB. Por quê? Porque por hipótese, a minha função f é contínua em AB. Como x é contínua também em AB, produto de funções contínuas, ainda multiplicado por uma constante, isso dá uma função contínua. E uma função sendo contínua no intervalo fechado, nesse intervalo ela é integrável. O que significa? Existe o limite da sua soma de rima. Existe o limite da soma de rima dessa função, que é, por definição, quem é o limite da soma de rima? A integral definida. Não, meu amigo, acabou. Porque qual é o meu objetivo? Lembra a frase? Qual foi a frase? Fazendo sentido, é natural definir o volume de S como sendo o limite do volume do SP. Só que o volume de SP é a soma de rima de uma função contínua. Então tem limite. E é um número real. Acabou-se. Daí a seguinte definição. Daí a seguinte definição. Que definição? Definição que eu vou colocar aqui. Isso é definição, viu? Vocês têm que entender que isso é definição. Eu não estou... Realmente o pessoal de física acha que eu estou provando. Eu não estou provando, eu estou definindo. Porque para eu provar, eu teria de antes ter uma forma de calcular o volume, e aí eu provaria que isso aqui dava o volume dado por essa forma. Você não tem volume. Eu apresentei o sólido para você, uma novidade, portanto o volume também é uma novidade. Então, isso cai numa definição. E faz sentido por toda essa discussão que eu coloquei aqui para vocês. Então, definição. Definição. O volume de S, o volume de S é que S, esse sólido aqui, é o número real, denotado por isso aqui, e dado por quem é o volume de S? É o limite, quando a norma de P tende a zero, de quem? Do volume do SP, que é o sólido formado pelos invólucros de cilindro. Mas eu sei que esse limite é o limite, quando a norma de P tende a zero, da soma de rima, isso aqui é a soma de rima dessa função. Ou seja, somatória de G de CI, delta XI. Mas o limite da soma de rima de uma função em existindo, e existe, que a função é contínua, é a integral definida dessa função no intervalo AB. Mas quem é G? É a função 2π x f de x dx. Então está aí o volume, essa integral. E antes que você se apegue a esta fórmula, eu digo, não se apegue a ela.
Se apegue ao seu significado, tá? O volume do sólido de revolução da aula passada é a integral de quê? Apanhe para mim, isso é mais novo. Eu estou bem velho já, então já dói nas costas. O sólido da aula passada, quem era o volume do sólido? Quem era? A integral da área da seção transversal, que eram discos ou coroas. Aqui também você tem, nessa fórmula, essa fórmula é a integral da área de seções transversais. Só que lá as seções eram planas. Seções transversais planas. Aqui a seção transversal não é plana. Sabe o que é a seção transversal? Olha aqui, ó. Olhe para isso aqui. 2πx f de x. O que é 2πx f de x? Vem para cá. Agora foca aqui, ó. Pegue para cada x que você tomar aqui no intervalo, considere esse segmento, esse palito aqui. Esse sólido, ele pode ser pensado da seguinte maneira. Para cada x, eu rotaciono esse palito em torno do meu eixo de rotação, e ao fazer isso, eu obtenho uma casca de cilindro. Quando eu rotaciono o palito, eu obtenho a casca de um cilindro, uma superfície de revolução. Que a casca do cilindro, o cilindro de raio x e altura f de x. E se eu fizer a união com x no intervalo AB de todas essas cascas de cilindro, eu obtenho o sólido S, não é? Não é assim? Agora, vamos pensar aqui, vou tentar desenhar essa casca de cilindro aqui. Ó. Só a casca de cilindro. Tá aqui, só a casca de cilindro. Pense só na casca. A casca de cilindro. Qual é o raio dessa casca de cilindro? X. Qual é a altura dessa casca de cilindro? F de x. Qual é a área de uma casca de cilindro de raio x e altura f de x? Abre a casca de cilindro, dá um retângulo. Qual é a base desse retângulo? 2π vezes x. Qual é a altura? F de x. Então o que é que você está integrando aqui? Integrando a área de seção transversal. Só que a seção transversal cilíndrica, casca de cilindro. É como se eu tivesse um folheamento do meu sólido. Folhas do meu sólido. Assim como você tem uma cebola, né? Você tem folhas do sólido. Decompondo o sólido em folha. Então, o volume do sólido é a integral, tá certo? Da área da área da casca de cilindro. Aí você pensa em termos. Tem um raio, qual é o raio dessa casca de cilindro? Qual é? X. Qual é a altura da casca de cilindro? F de x. Entendido? É isso aí, diga. É uma pergunta que eu faço, mas se fosse a função que a gente está trabalhando fosse uma função inversível, eu poderia transformar... Pode, muito bem dito. Se a função, que é o caso aqui, ó. O que o colega de vocês está colocando é o seguinte, ó. Embora eu tenha desenhado uma situação em que você vê claramente que a função é invertível, a fórmula funciona mesmo no caso que não é invertível, tá? A situação é geral. Mas no caso que a função é invertível, você tem x, você tem y, aí você tem aqui, ó, reproduzir o que o colega está falando. Tá aqui o A, tá aqui o B, tá? E vamos pegar a função invertível. Estritamente decrescente, invertível, tá? Tá bom? Aí você quer obter o volume dessa região, né? Mas você quer usar a situação da aula anterior. Não é isso que você quer? Pelo que entendi? Você pode. Só que a região ômica você vai ter que decompor em duas. Porque a região aqui é essa, né?
Você vai decompor assim, você passa uma paralela aqui, aí você vai ter que descobrir quem é esse ponto, que é o F de B. Tá vendo? Esse ponto é o F de B, não é? Esse ponto aqui quem é? É o F de A. Aí você, de F de B a F de A, você vai trabalhar com a inversa, usando a aula anterior. Aí vai usar o método da coroa, porque a região está limitada entre o gráfico e esse segmento. E aqui a rotação desse que você tem. Aí funciona. Só quando a função for invertível. Tá? Não sendo invertível, use isso aqui. Mas se for invertível, funciona. Só que tem que ter cuidado. Vamos a um exemplo, então. Tá? Exemplo.